O Visita na Record começa falando de administração pública, eleita com 27.540 votos. Paula Lemos assumiu a Prefeitura de Barretos no dia 1º de janeiro. São quase 2 meses de governo, ainda é pouco tempo, mas o suficiente para fazermos um balanço da situação da Prefeitura e os projetos que devem ser colocados em prática. Paula Lemos é a convidada da nossa sala de visita. Prefeita, muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, Rafael, pela oportunidade de estar falando um pouco, do nosso início de gestão. Prefeita, a gente vai começar falando de um assunto que não tem como a gente fugir dele, que é o combate à pandemia. Inclusive, é importante a gente deixar bem claro aqui que nós estamos sem máscaras, a prefeita também está sem máscara, a gente está respeitando o distanciamento e lembrando que semanalmente todas as instalações aqui da Record TV Interior passam por um processo de sanitização para garantir a segurança de todas as pessoas que estão aqui. Prefeita, como é que tem sido, o combate à pandemia na cidade? A gente vive aí um momento de incerteza, uma semana a cidade está na fase laranja, na outra semana acaba regredindo para a fase vermelha, uma situação que atinge todos os municípios. A gente sabe que é muito importante e a prioridade é a saúde, mas a gente também não pode deixar de lado a situação econômica, Como é que tem sido o desafio de comandar a cidade numa situação dessa? O desafio, Rafael, tem sido muito grande, Nós estamos pegando uma prefeitura numa situação financeira muito difícil, sem muitos recursos com relação ao Covid. O ano passado, por exemplo, a prefeitura recebeu em torno de 40 milhões, ou seja, a gestão passada tinha mais ou menos 40 milhões para lidar com o Covid. Nós não dispomos desse recurso. Na verdade, o recurso que a gente dispõe hoje é para os leitos de UTI. Em Barretos, nós passamos agora, logo nos primeiros 40 dias de mandato, uma situação muito difícil. Nós fomos para a fase vermelha e aqui eu quero agradecer ao deputado federal, Geninho Zuliani, que nos acompanhou no Palácio e conseguimos aí, junto ao governo do estado, 26 leitos a mais, o que nos permitiu, junto com o trabalho, que eu falo sempre aqui, quero reiterar para toda a população, não só de Barretos, mas do estado de São Paulo todo, do Brasil, a importância da população compreender que o vírus não acabou. Então, a população de Barretos se conscientizou, nós conseguimos reabrir os bares de forma consciente, depois de um período fechado, para que a gente pudesse abaixar a quantidade de pessoas dentro dos leitos de UTI, porque, como você mesmo disse, a prioridade é a vida, mas nós trabalhamos rápido, conseguimos esses 26 leitos que permitiu, junto com o aval do Ministério Público, quero aqui agradecer ao Dr. Matheus, que é o promotor da nossa cidade, muito coerente, nós demonstramos para ele que dentro de 5 dias nós conseguimos abaixar os índices de UTI, então nós conseguimos abaixar, mas é um processo muito difícil, onde nós tentamos equalizar tanto a questão da saúde quanto a questão da economia. A gente sabe que a vacina é algo que todo mundo está em busca nesse momento, No município, a vacinação tem seguido lá as diretrizes nacionais, estaduais, com as prioridades desses grupos. Sim. Aqui em Barretos nós começamos com os profissionais de saúde, aqueles que estão na linha de frente, nós somos os nossos heróis, Eles têm enfrentado essa pandemia de frente. Nós, inclusive, perdemos, no ano passado, uma enfermeira da rede municipal. Então, nós iniciamos, mas Barretos tem uma característica muito própria. Nós temos lá em Barretos 2 exames, uma faculdade de medicina, um hospital de amor aí com mais de 4.000 funcionários, um hospital particular São Jorge, mais a Santa Casa. Então, gira em torno de profissionais ligados à área da saúde, mais de 8.000 pessoas. Então, nós ainda estamos vacinando essas pessoas, mas também o Estado já mandou para que a gente iniciasse a vacinação dos nossos idosos. Inclusive, foi uma grande felicidade, porque nós pudemos vacinar idosos, inclusive acamados, nós fizemos um levantamento, levamos a vacina até essas pessoas. Que bom, isso é importante nesse momento. Prefeita, e a situação da volta às aulas no município, Como é que a Prefeitura tem se preparado para receber esses alunos? Eu quero aqui fazer um agradecimento a toda a minha equipe, todos os meus secretários, a minha secretária da Educação e toda a equipe. Nós iniciamos logo no dia 4 de janeiro um trabalho intenso, verificando as nossas escolas. Muitas escolas vão ser reformadas ao longo do ano, mas nós já conseguimos adaptar para o retorno gradativo. A nossa intenção é voltar no dia 22
de fevereiro. Tá. Nós estamos trabalhando de forma séria com álcool em gel. As nossas crianças vão receber um kit, né, inclusive com aquele face shield para pôr no rosto, os nossos profissionais também. Compramos os tapetes que não haviam ainda sido comprados. Estamos trabalhando com muita responsabilidade e deixando claro, né, que a regra agora é a liberdade. Os pais que vão decidir se querem ou não que a criança retorne. Nós vamos, a princípio, começar com 35%, independente da fase, exatamente por ser um processo inicial de adaptação. Importante ter essa... As crianças precisam voltar, né? E é importante para os pais, então, eles decidirem se podem ou se querem ou não que as crianças voltem. Prefeita, vamos falar um pouco da situação econômica lá da prefeitura, né? A senhora assumiu a administração agora no dia 1º de janeiro, como eu disse, e um dos grandes problemas que eu acredito que a senhora tem encontrado foi uma dívida com a Companhia Paulista de Força e Luz, né? É uma dívida que passa aí de R$1.600.000. Na verdade, nós encontramos uma situação dificílima no nosso município em termos, né, de gerenciamento financeiro. Tá. Eu tenho falado para a população que se fosse uma empresa privada, falaria que faliu. Mas é uma empresa pública, né? Nós somos serviço público, então nós estamos trabalhando muito para regularizar inúmeras situações. Com relação à CPFL, existia uma dívida tanto no SAI de mais de 8 milhões, quase 9, e essa dívida da prefeitura, dando em torno de quase 11 milhões de reais. Então, nós fizemos o parcelamento de ambas as dívidas e nos comprometemos a pagar em dia. Infelizmente, né, a Prefeitura de Barretos tinha fama de mal pagadora e só de juros e multa pagava para a CPFL anualmente R$900 mil. Nossa, é muito então, mais. Nós nos organizamos, né, fizemos um acordo dentro da data, colocamos todas as datas na mesma época para que não ocorresse mais o atraso. Tanto o nosso superintendente do SAI quanto o nosso secretário de Finanças se organizaram e a CPFL, foi um momento até de felicidade, o presidente da CPFL fez um Zoom conosco, né, onde nós demonstramos todo o compromisso e conseguimos fazer um termo de cooperação onde nós vamos pagar essa dívida, que é importantíssima e a população precisa compreender, porque a CPFL ela não pode cortar a luz, mas ela tinha parado de fazer ligações. Então, nós tínhamos escolas com geradores e não com a luz ligada não com da energia ligada, olha que situação. Nós tínhamos poços profundos também que não estavam com a energia ligada. Várias situações que impossibilitavam, né, o desenvolvimento da nossa cidade. E nós ainda conseguimos um termo de cooperação de 1.000 lâmpadas de LED. Então, o ano que vem, a CPFL vai colocar na nossa cidade 1.000 lâmpadas de LED, que vai trazer economia e também uma maior eficiência na iluminação. Que bom. Prefeito, uma outra coisa que é importante, até que a população saiba, é uma coisa que é de difícil, até aparentemente um difícil entendimento, mas é importante a gente explicar porque isso reflete lá na frente, que é a situação das certidões, né, que o município precisa ter o pagamento de alguns tributos para poder pleitear aí do governo do estado, do governo federal, verbas, né? E a senhora encontrou a prefeitura com algumas coisas em atraso que impedia que essas certidões, digamos assim, estivessem em situação boa, né? Como se a gente fosse avaliado por um Serasa, né? Não conseguiria. Exatamente. A Prefeitura de Barretos hoje encontra-se negativada tanto com relação ao governo federal quanto ao governo estadual. No governo federal, uma situação até muito mais difícil. Nós temos uma certidão, que seria a certidão do Serasa, né? Isso, do uma governo, pessoa física, digamos. Do governo federal, que chama CALC. Nós encontramos esse CALC com mais de 8 irregularidades, como pagamento de FGTS atrasado, PASEP. Nós chegamos a atualizar mais de 3 milhões, mas mesmo assim ainda existem pendências. Conseguimos olhar algumas situações, como por exemplo, existia uma multa de R$8 mil com relação ao aeroporto e nós pagamos essa multa e mostramos que o aeroporto não mais pertence ao município. Então, a responsabilidade também de não só, né, pagar as multas, mas também prestar as informações necessárias para que a gente não tivesse nenhum tipo de problema. E nós temos hoje um problema sério, que é a certidão de regularidade previdenciária. Nós fizemos um levantamento prévio que só essa dá em torno de mais de 120 milhões de reais. Então, essa é uma situação que nós vamos analisar com muita atenção. Nós já estivemos, e quero aqui agradecer meu secretário de Turismo, né, o Cuiabano, que conseguiu uma audiência com o secretário nacional de Previdência. Nós estamos tentando regularizar uma situação muito difícil, porque são 120 milhões de reais. E junto ao governo do estado, nós estamos com a pendência porque o prefeito deixou por 2 anos de investir os 25%
10% em educação. Nós também estamos tentando negociar. São muitas dívidas, pegamos uma prefeitura que onde a gente põe a mão, a gente encontra um monte de problema, extremamente desorganizada. Vou te dar um exemplo e também com algumas coisas desnecessárias. Eu, quando ingressei, existiam 2 máquinas de café, dessas de cappuccino, esses outros tipos de café, e eu perguntei por que tinha aquelas 2 máquinas e falou que a prefeitura que pagava. Numa situação dessa, com tantas dívidas, tal, a gente descobriu que isso gerava num valor fixo de R$3.000 só de café. Então, nós já, imediatamente, foi um dos primeiros atos que nós já fizemos a rescisão, né, desses cafés de cappuccino, enfim. E hoje a gente toma o café que qualquer servidor toma, que é o café de garrafa, que é um respeito mesmo ao dinheiro da nossa população. Perfeito. Prefeita, a gente tinha outros assuntos aqui para tratar, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a presença aqui no Visita na Record. Fica um convite já para uma próxima oportunidade para a gente falar de outros assuntos. E tenho certeza que, apesar dessas dificuldades do início, o que a população de Barretos espera é que a senhora possa fazer uma boa administração, porque é isso que todo mundo precisa. Eu agradeço, Rafael, a oportunidade, agradeço a Record e quero dizer a cada barretense que nós estamos aqui com muita, eu sempre falava, força, foco e fé. Muita força, foco e fé, acreditando que Deus vai nos iluminar para que a gente volte a colocar Barretos nos trilhos, para que a gente sempre, né, preze pelo respeito ao dinheiro público e principalmente pelo amor às pessoas. Perfeito. Obrigada, viu? Ótimo. Obrigado, prefeita. Até a próxima. Obrigada.